Até sei pouco do Hélio Couto, assim, hoje em dia, né? Mas pegando esse gancho do Hélio Couto, de que vários veio, né? E contando, assim, a minha história, que eu tava num período no xamanismo, né? Através das medicinas ali, estudando Hélio Couto. E eu tava num momento vós sois deuses, né? Aquele momento onde você cria a sua realidade e... Sherlock Lucifer. Sherlock Lucifer. E aí todo o peso fica pra você também, né? A glória é sua, aí quando tá errado também. E quando eu ia nos trabalhos com a ayahuasca... Daime? Aí, A Daime e a ayahuasca tem uma tem diferença. uma diferença. É só filosófica e espiritual a diferença? Tem uma O Renan já me explicou isso, eu esqueci de novo. A composição é a mesma? A bebida é a mesma. A bebida é a mesma. É a mesma. Algumas partes dos processos é que criou uma tradição. Você tá sem Mike? A gente até faz lá, mas eu não sei, os caras, vocês manjam mais do que eu nisso também. E é legal isso, cara, eu me sinto acompanhado, quero saber, quero ouvir. A gente tem que ter essa humildade uns com os outros. E essa é a nossa ideia. Eu não sei porque parece que não, pra terem raiva da gente. Né? A pessoa, se não fosse assim, é o peso dos nomes, né? A diferença da ayahuasca e daime, a composição é a mesma? A bebida é a mesma, os ingredientes são o mesmo, né? Muda um pouco, vamos assim dizer, métodos de fazer a receita. Porque o mestre Irineu, quando trouxe essa receita, ele trouxe uma receita que ele aprendeu numa aldeia. Mas existem outras aldeias que às vezes fazem de métodos um pouco diferentes, mas o princípio é o mesmo. O que vai variar é a mão do feitor ali. O que a gente chama de daime, que popularizou, é o daime. É a ayahuasca que também. Vem a ayahuasca também, dá pra se chamar de ayahuasca também. Mas o daime leva uma filosofia. Exato, tem uma religião, tem uma doutrina, E a ayahuasca é só o produto. O produto não, por assim dizer, né? A substância. A ayahuasca é o composto. Pode-se dizer sim. Certo. Até que eu lembrei, mais ou menos. Complementando, assim, pra deixar mais clara a questão do daime, que foi uma parte importante da minha vida também pra chegar aqui, né? O xamanismo, né, que traz a bebida ayahuasca, é um contexto moderno. Eles colocam caixa de som, e aí é muito alegórico, né? Mas o xamanismo não é antigo também? Mas é moderno, você diz. Né? Entendi. Então eu estava inserido nesse meio. E esse meio, todo mundo ali é o poder pessoal, né? Cada um é dono de si, é Deus. E eu caí nesse momento. E estava em paralelo também vendo o Hélio Couto. E aí tomava ayahuasca e só sobrava escuro, só agonia, só morte. Não tinha pra onde ir. Sei como é. E aí eu entrei pro Santo Daime e comecei a já sintonizar com a escola. Santo Daime, mestre Irineu, tem a ver. O mestre Irineu, que ele é descendente de escravo, um negrão, 2 metros de altura, e do Acre, Matuto. E ele conheceu um indígena lá e ele teve uma visão quando ele tomou a bebida. Que o índio deu. Isso, ele teve uma visão na lua, que veio pra ele a rainha da floresta. Aí deu missão pra ele, Foi com o abstrato, fazer, né? O abstrato. O Espírito Santo ali, uma coisa mais feminina, que também que acaba segurando essa margem toda, né? Sim. Que me ajudou muito também no vazio, ajudou todos nós, né? Não sei você, também depois você fala um pouquinho, se quiser. Mas esse vazio, o daime ajuda. O fato de ter uma consistência lógica e filosófica torna a ayahuasca um pouco mais sólida, né? Talvez. Exatamente. E aí o mestre Irineu, ele fez uma doutrina. E essa doutrina, ela é inteira cantada, com hino. E é sempre falando da Trindade. É o Pai, é amar o Pai, a Mãe e ser irmão. E o tempo todo falando de Jesus Cristo. E teve um trabalho que aí eu tava relutante. E o mestre Irineu fala de Jesus Cristo. Fala, tem a ver então. Tem. Mas o índio não. Não. Porque, assim, o xamanismo também, ele tem essa pegada universal, né? Muito universalista. Então, todas as religiões juntas e bem misturado, assim. Agora, o daime é cristão. Sim. Perdão, não deixei nem você se apresentar então. Também. Eu falei, perdão, você se apresenta um pouquinho e fala a casa de nome. Por favor, já devia ter feito isso. Não, perdão, interromper. Não, você fez, eu que não te apresentei, peço desculpa. Só para o pessoal saber. Tá. Fala o nome e casa. Meu nome também. é Tarsila, casa K também. Mas só complementando, assim. Não, também, é importante porque vocês estão juntos, né? Você até tinha que estar nessa conversa. Foi erro meu, não sei se então. Mas aí continua sobre isso, o daime, no caso. Sempre a pessoa chega pelo daime, ninguém chegou pela ayahuasca, né? No caso, só eu tomei. Chegou, hoje em dia talvez, né? Chega o líquido lá, o cara toma. Tem também. E fazer o hino tem a ver com a expansão? Se você não cantar, não expande?
O hino, assim, igual no Santo Daime mesmo, até chama de igreja, né? Igreja do Santo Daime. Então já verdade, é mesmo uma religião, né? É diferente do xamanismo com a ayahuasca ali, né? Que a gente fala. Que o xamanismo, qualquer pessoa chega, então tem um trabalho com a temática oriental, depois mais indígena, depois africana, depois tudo misturado. Agora, o Santo Daime, ele já é uma religião mesmo. Então tem a igreja, aí você é fardado. Tem hierarquia? Tem uma hierarquia. E nacional ou local? Será que é no Brasil, né? É no Brasil. Então tem tipo um mestre geral e tem bispos, tipo, sei lá, tem outros nomes, e né? tem as linhagens ali, né? Padrinhos, então, o Padrinho Sebastião, que a gente seguia mais, né? Que é mais popular. Então sempre que você ouve Daime tem a ver com isso. E aí, vocês antes já estavam na ayahuasca. Meio que, mas da onde veio essa ideia? Vamos tomar ayahuasca antes do Daime. Então, assim, até complementando o que ele falou, essa questão, né, porque assim, antes da gente se conhecer, a gente teve uma trajetória religiosa bem diferente. E aí, quando eu conheci ele, a gente conheceu no contexto mais Santo Daime, né? Vocês não querem falar? Bem diferente Pode como? ser. Tipo assim, era o quê? Ou era macumbeiro ou era crente, tipo assim? Não. É que assim, na minha infância, por conta da minha mãe, eu sempre era mais conectada com a religião Hare Krishna. Então, assim, era mais essa linhagem hindu que minha mãe trouxe para mim. Como que seria? Fala um assim. pouquinho pra gente. O que é? Como seria essa religião? É uma linhagem que a gente chama de Vaishnava, né? Vaishnava da linha de Vishnu, né? Que louva Krishna. Que tem a ver, né? Dá pra conectar as coisas, né? Dá muito Hoje pra você, conectar. se quiser... Só que assim, a minha conexão que eu tinha era muito da minha mãe, assim, que ela trazia, só que a gente é de uma cidadezinha do interior. Então não tinha um templo lá, a gente tinha que viajar, então a gente fazia aquela coisa como dava ali, né? E Mas aí, tomando substâncias? Não, aí não. Aí tem o templo Hare Krishna mesmo, assim, eles são bem... É meditação? Como que é a forma de comunhão deles? Oração, comunhão? É muito canto, né? Muito canto, muito alegre. Muitos mantras, assim, muito extremamente ritualístico. Eu lembro de ver ritualístico. alguma coisa, sempre assim também, E é uma, assim, mas claro, cada um tem a sua percepção, mas pelo menos na minha vida, eu nunca tinha visto uma devoção tão bonita, assim. É uma entrega que não sei nem explicar, assim, uma certeza de Krishna, ele sempre falando, Krishna proverá, e é uma fé que eu busco trazer até hoje, assim, essa certeza de Krishna, né? Então, mas o que te fez sair daí? Ou não sair, não ter então, saído, né? Faz parte de você, né? Faz parte até hoje, assim, um pouco. Mas eu não estava sustentando ali, né? Eu acho que era muito aquilo que a gente estava falando, né? Do momento amarelo ali. E aquela coisa, né? O casacá também já estava... E assim, quando eu ia nos templos era uma coisa, né? Era muito suave, muito fácil de acessar, muito bonito, emocionante. Aí quando voltava para minha cidade, já via outra realidade, caótica. Então eu não conseguia acompanhar isso de sempre estar zen o tempo inteiro e querer essa busca de transcender a realidade, buscar iluminação. No momento não estava entrando em conflito com o que eu via na minha cidade. Aí eu voltava para casa, ao meu redor, e falava, mas isso aqui está caótico. Como que a gente lida, né? Fica duas paralelos. Sim. Né? E aí foi vindo até por uma questão da ancestralidade assim, da minha família. Eu fui para a Umbanda, fiquei uns 5 anos na Umbanda, mas aí foi do Hare Krishna pra Umbanda? Foi. Caramba. E vi muita semelhança, assim. Porque claro. O Hare Krishna tá cantando, na Umbanda tá cantando. Sim, é verdade. A força, o ritual, assim, o ritual... Tipo, hoje mais do que nunca com a escola, ou mais do que sempre, né? Que o português faz isso, mas tá bom. Porque mais do que nunca e tá menos que sempre. Mas tá bom. Você vai... né? Você ali, hoje com a escola, dá pra ver que tá tudo ali. Você vai achar a trindade, você vai achar as cores, você vai achar um ângulo, um lado abstrato, um lógico, vai achar a coesão, né? Mas na época, não sei como é que você fez pra ir de você pula de um ponto tão longe. Foi. Porque é intenso a Umbanda, né? Também, assim. Eu acho que até veio uma coisa, assim, bem louco, assim, porque parece que a Umbanda, ela vem numa questão corporal, assim, né? Falei, mas meu corpo, assim, eu tô aqui, sou brasileira, assim, tinha muita coisa... Sempre sonhei muito com essa questão do Brasil, assim, como uma potência, não berço da humanidade, mas assim... De certa forma, missão, uma coisa meio atemporal, né? E aí, assim, aí fui passando depois, aí da Umbanda, eu queria conhecer o xamanismo, nessa busca de conhecer mais coisas, assim, né? E aí, quando a gente em termos do continente, né? Só pra quem tá ouvindo agora achar que a gente é louco, né? Que tem a ver com as coisas de Salomão, Atlântida ali, o local aqui, né? Porque a pessoa fala, o Brasil foi descoberto agora, isso que vocês estão falando, né?
Mas porque a gente tá falando entre nós aqui, o pessoal que chega agora fica boiando, né? Mas beleza. E aí comecei nessa busca, e fui indo em vários lugares. E aí um ponto assim até que eu queria falar que eu achei bem interessante, porque aí quando a gente se conheceu, a gente começou a alinhar esse ponto, né? Depois da Porque Umbanda. Depois da Umbanda, aí fui pro xamanismo. E você mas saiu da Umbanda por ficava- quê? Não, porque eu mudei de cidade, aí acabou desconectando, não achava um terreiro, mas também ainda estava em conflito, porque ainda eu não conseguia abandonar essa linhagem oriental, hindu que eu tinha. Então Tava eu meio que se tava... procurando, né? E eu tava na Umbanda e eu falava assim, ó, eu tô na Umbanda mesmo, e lá a gente tem várias linhagens, né? Aí eu trabalhava mais na linhagem oriental, da linha dos ciganos, porque tem a linha dos ciganos, né? Sim. E aí por conta dessa linha do A Oriente. Umbanda é um pouco mais, não sei se dá pra dizer assim, mas um pouco mais leve do que Candomblé e... Eu diria até que assim, né? a Umbanda é um reflexo muito grande assim do Brasil por conta de todas as linhagens, né? Tem uma linhagem indígena, africana, a própria linhagem cigana, então tem os baianos, o preto velho, você vê o Brasil inteiro ali, né? Acho que o Candomblé ele traz essa força africana mesmo, essa matriz É africana. como se tivesse achado, se eles tivessem achado aquela essência, porque vai no abstrato da África, eles acharam a essência ali. Que vai ter em toda a mitologia. Sim. Não só mitologia. A cristandade também vai ter 12 ângulos ali, não vai ter 12 discípulos, não vai ter. Então, pra quem é mais crente aí, mas a Umbanda é como se tivesse encontrado esses pontos e tentado traduzir para pro nosso teatro local. Sim, total. Exatamente isso. Isso é legal, né? É tudo sentindo o que eu vi aqui no Brasil, né? Então eu fui conectando muito com a cultura popular. E aí quando a gente se conheceu foi muito nessa vontade, assim, tipo, ó, o Brasil, ele é professor de capoeira, né? Então a gente foi conectando, ó, o Brasil tem uma coisa aqui diferente, né? E a gente foi conectando por causa disso. Não, faz parte até, né? Da hora, né? Tem que dar umas aulas lá, pô, pra gente. Tem que fazer o dojo lá. Se Deus quiser, em breve vai ter o dojo lá. Da hora. E aí um ponto, assim, que até hoje, né? Aí quando eu conheci ele, ele tava lendo o livro Lúcifer. Já Quando eu estranhou? conheci ele, Não, ele você não tava estranhou falando... por quê? Porque... Não, eu não achei pra o você agora- Lúcifer em si, não. Como que é Umbanda com esse negócio de Lúcifer, não? Não fala. Fala, não, mas não, tem outros nomes, mas tem... É. Em relação à essência, não ia dar choque. Pagode. Até fala, assim, porque tem uma junção da Umbanda com a Quimbanda, né? Ah, sim. A Quimbanda é mais pesada ainda. Porque tem o dia da Pesada esquerda. assim, eu não sei se é certo ser desrespeito falar assim, mas digo em termos de... É mais, mais denso. energia mais É densa, isso. mais- É certo eu falar do jeito que eu tô mais falando? sangue, Nesse sentido né? mais Ninguém vai se denso, ofender, né? Não. Então tem essa ligação, sim. Aí tem os pontos, né? Que é as músicas que eles cantam pra poder sintonizar, né? Sim. E aí sim, fala de Lúcifer, mas de uma maneira muito teatral. Entendi. Mais teatral. Mas ainda é Mas, mais assim, mas fácil tá ali, de entender. uma essência, né? Mas outros nomes, talvez, tipo Exu, e aí tem... Sim. Dá pra encontrar ali algumas coisas, né? As referências e... Eu acho que é até mais fácil, assim, um bandista talvez compreender Lúcifer nesse lugar de Exu mesmo. Então, porque Exu é o paradoxo em si, assim, então dá para conectar muito, né? E aí, enfim, aí quando a gente se conheceu, eu estava naquilo, né? Eu conheci ele, estava lendo o livro Lúcifer. Não teve nada a ver com religião, como vocês conheceram. Não. Foi pela capoeira, assim, né? Meio, né? Legal. E aí, até uma coisa, assim, que ele falou isso de, Cristo é Lúcifer e tal. E aí, pra mim, assim, até ficou meio... porque pra mim, eu olhei e falei assim, não, tá, ok, mas pra mim, eu não tinha essa conexão tão grande com a figura de Cristo. E aí, assim, tudo que ele falava, trazia da Bíblia, eu falei, gente, eu não sei nada da Bíblia. Então, quando eu via, tipo, cristão, pra mim é católico, evangélico. Eu falei, eu não sei nada, eu não Caramba, nasci que doideira, nesse né? meio. Então, eu não entendo nada. Sua família não tinha, então, cristão? Tinha, assim, aí todo mundo da minha família virou espírita, e o espiritismo lá, assim, Jesus é pano de fundo, assim. Tipo, Jesus Tem um Jesus lá. Tem uma missão, né? Ser palavra de ascensionado, amor, Jesus. mas cadê? Então, assim... Mas não vai me salvar, não. Eu que vou fazer caridade e me salvar, né? O espiritismo. Isso, a caridade, Eu vou me salvar com a minha obra, que Deus não vai encher meu saco lá no meu quintal, não, e no céu. Eu que conquistei. O cara quer isso. Tá bom. E aí, assim, então... Ô! Peraí, desculpa. Porra, agora... Esse telefone comercial, agora os caras ficam falando, deixa eu ver se... Vai. Aí Desculpa. ele foi explicando essa questão. Então, assim... No Hare Krishna não tem nada a ver com... Não tem uma visão messiânica
Tem muito. Então, mas E aí então, pra que você não, era pra chegou- não foi tão estranho quando você entendeu a... Não, assim, é mais difícil de entender alguns conceitos, assim, né? Então, tudo que falava da Bíblia, eu falei, gente, eu tô boiando, não sei nada, assim. Mas aí, quando ele foi trazendo Krishna nesse lugar, eu falei, nossa, mas não Não é... é susto, achei que ele tinha desmaiado, cara. Ainda não, tá louco, baixa na madeira. Aí eu falei, não, tudo bem falar de Cristo, mas Krishna não vai falar de Krishna, não. Eu já comecei a ficar, mas como assim? Krishna, o Krishna que eu imaginava não é esse Krishna, talvez, né? E até, E aí... na verdade, de certa forma, quando você entende a essência, né? A questão é que até o nome parece algumas, né? Tá tudo Muito. conectado, né? Não, e também, assim, quando a gente vê essas linhagens, tem um respeito muito grande pela figura de Cristo. Em toda a Índia, assim, a gente vê. Então, tem uma compreensão muito forte, assim. Inclusive, tem alguns lugares na Índia também que compreende que tranquilamente que Cristo é Krishna. Fala assim. É engraçado que era tranquilidade. pra a Índia inteira ser Ok. cristã, né? O Rodrigo Silva Sim. gosta de contar essa história aí, né? Porque na hora que... quando teve a revolução lá e a questão... porque assim, Cristo, quando o cara vai na igreja e vê como a conduta é, ele fala, pô, mas isso é o cristão? Quando ele ouve falar de Cristo, ele lê a Bíblia, ele ama Cristo. Mas aí você vai lá na igreja, né? Então quer dizer... Mas essa filosofia, quando a Inglaterra ia destruir tudo lá, essa filosofia cristã de, sabe, de manter a paz, ele conseguiu conectar os pontos, assim. Quando eles abaixaram a cabeça, a Inglaterra não pôde fazer nada. E aí eles têm essa gratidão por Cristo, porque foi como a Inglaterra conseguiu achar, não pôde negar o que estava sendo feito ali, porque ele conheceu... Tem uma transbordar, né? Ali tem toda uma confusão com o Dalai Lama, com o dobramento de Gandhi. Eles brigam muito com a China por esse ponto do rei espiritual deles. Tanto que a China tomou ali, ali era tipo um paraíso ali, né? Você pegar o Tibete, aquelas montanhas, todo aquele desdobramento que tem dos monges. E você pega ali, eles têm muita briga entre a China e a Índia por essa região, né? Sim. Que envolve outras questões também, eu quero começar a falar um monte aqui. Mas só para finalizar, para você poder falar de novo, senão eu não paro. Só que a Índia tem muito a ver com Cristo, e eles sabem disso, assim, mais do que parece. Era para a Índia inteira ser cristã, se os ingleses, por conta dos talmudistas, não tivesse aquela distorção na prática que acabava acontecendo ali, fez a cristandade parecer hipócrita, como ainda faz, né, às vezes. Sim. Entende? E a gente vê a proximidade da filosofia. Então, assim, é muito... Só que é tirar um pouco desse pensamento binário mesmo que eu tava, né? Então, quando a gente vai ampliando essa visão, aí vai entendendo a compreensão, a função de cada ponto ali, né? De cada chakra da Terra, né? E aí foi interessante porque quando a gente se conheceu, ele foi apresentando tudo isso e a gente conheceu logo o Santo Daime. E aí, até costumo brincar, assim, porque a primeira vez que eu senti Cristo, eu falei, nossa, mas Cristo, agora eu senti mesmo. Vocês não tinham expandido ainda antes? Eu acho que você tinha, né? Eu Antes de não. ler o livro, você não tinha Ele tinha. expandido com a ayahuasca? Já tinha uns 6 anos já. Antes de ler o livro, e você não? Já, Antes de conhecer ele, já tinha expandido? já. Mas por paralelo, então, à religião? Paralelo. Caramba, então você tá, putz... Não, você eu tava tava procurando a síntese, tava procurando. mas achou, graças a Deus também. E aí ele já trouxe, eu acho que ter E o conhecido que deu? ele foi muito... Quando expandiu em paralelo, desculpa, mas só pra saber, que eu até fiquei curioso, né? Porque tava numa religião, aí você expande em paralelo. O que foi a visão quando você pega o Daime e aí foi um bandista, foi um Hare Krishna? Como que foi a sensação? Então, pra mim foi bem louco, porque eu começava em vários trabalhos, que é isso, era muito trabalho temático, né? Eu só conseguia ver Krishna, então tinha... Não teve nada alguns com banda na trabalhos. expansão. Então, tinha trabalho de Umbanda e tipo, falava assim, trabalho dos pretos velhos e tal, eu só via Krishna. Eu pedia perdão, assim, falei assim, eu não consigo. Eu tô expandindo, eu só via Krishna, Krishna, e assim, mesmo eu conectando com a Umbanda na época. E aí eu falava assim, gente, eu não consigo não ver. E aí eu expandi a única coisa. Então, assim, eu tenho essa marca ali. Pra mim, onde eu consegui acessar mais alto era nessa figura ali, né? Entendi. Porque parece que tinha um eco mesmo de outras vidas. Então, Sim. nada me emocionou mais do que isso. Sim. Me E ajudou aí- muito isso aí, esse ponto da Índia. Porque quando eu tava
né? Até ontem eu comecei a contar essa história e parei e não finalizei. Falei, nossa, nem concluí. Porque eu comecei a falar lá do casal de lésbica que morava embaixo. E não concluí, não sei pra onde foi a conversa. Eu depois fiquei pensando, ué, que eu não falei, não, no final, pra onde foi a conversa? E tem a ver até com isso, assim. E porque esses paralelos, quando a lógica é tomada, os talmudistas tomam toda a circunstância da lógica, do entendimento do que seria o Deus Pai. Aí você fica, puta, essas margens aí que habita Deus no Espírito Santo. Pra poder ser maior que a lógica que alguém pode entender. E dominar. Ele tem que estar vivo ao redor do que alguém pode pré-conceber, certo? Ontem eu tava contando essa história por isso, porque quando eu tava no inferno do ponto zero, começava a cair na morte, né? Então, eu fui ali pra um ponto, a minha mãe ali me ajudou muito também, que em vez de desesperar, ela conseguia confiar em mim pra falar, não se desespera, pelo amor de Deus, não se desespera. Porque se ela desesperasse, ele acabou, né? Aquele ponto ali, só segura, e ela conseguia. Então ela me ajudou nesse ponto. E aí ela não tava, e foi quando ela me ajudou, e era embaixo dessa casa dela, né? E eu, tinha passado por uma coisa, eu tava no ápice, assim, eu tava anos já sozinho, né? Com estúdio, produzindo, fazendo show de rádio, então eu fui do nada pro zero ali. E, na verdade foi um alívio muito grande, por exemplo, nossa, humilhante, você foi de um grande não, né? Mas era um produtor, os outros pensavam que eu era grande coisa. Pra mim eu era eu nem sabia que parecia que eu era grande coisa, na verdade, mas não, enfim. Eu fui descobrindo depois, parando pra pensar, né? Mas, de fato, eu punha música em todo lugar, concorria a prêmios nacionais, eu tava fazendo show das maiores rádios do Brasil, mas pra mim, como eu tava querendo ensinar tudo isso e abocanhar a questão artística, pra mim eu era um perdedor, assim, falava, nossa, quem sou eu? Então eu nem me achava, mas pra todo mundo eu era, então, nossa, tava em outro mundo, tá ligado? Pra mim eu sempre fui um perdedor, que, velho, tudo que eu tenho pra ensinar, pra falar, pra mim eu tô... Mas eu tava concorrendo ao VMB, eu tava não sei o quê, aí tinha uma banda lá, vendia, eu tava fazendo show do 89. Então parecia pro coletivo ali que, caramba, você tá no... Tudo que tinha eu tava envolvido com um monte de coisa, um monte de canal, várias coisas, mas pra mim eu tava ainda longe de onde eu tinha que estar. Então pra mim eu tinha até vergonha, nunca me achei por nada, sabe? Esse nunca foi o problema. Então aí quando eu caí daí e aí se conectou com esse ponto da minha mãe me ajudar, poder ajudar ela nesse mesmo ponto, eu resolvi... quitei lá o que tinha, em vez de usar o dinheiro lá. E eu também queria me livrar disso, sabe? Eu não aguentava mais, tanta responsabilidade, tanta coisa, mano. Eu desde criança, eu tenho empresa, faço evento desde 15 anos, assim, eu nunca... Puta, tudo é um mundo... Nossa, eu aguentava mais, sabe? Puta, às vezes não aguento, hein? Deus me perdoe também falar isso. Mas, sabe, é cansativo às vezes, mas vocês estão aí, a gente tá aqui, eu não quero parecer ingrato, eu amo a minha história, a história que Deus nos deu. Não quero reclamar, parecer ingrato, parecer que é ruim, mas só que a gente cansa às vezes, faz parte, mas eu faria tudo de novo, 1000 vezes, por Deus, a jornada de Deus é magnífica, eu sou muito grato a Ele. Não tô reclamando, só tô contando que parte da história é cansar, pra entender o alívio você tem que entender o cansaço também. Não tô reclamando jamais, Deus me perdoe se parecer isso. Mas aí nesse ponto zero, assim, eu lembro de ficar, puta, tava sempre brigando, essas lésbicas doidas, eu falava, caraca, velho, mano. Ainda bem que nem ouvi, porque normalmente você podia ouvir outras coisas, mas nem era. Mas aí eu lembro de cair no ponto zero, minha mãe não tava em casa, né? E, cara, fudeu, né? A morte ali total, né? E, mano, elas começaram a tretar lá, velho. Mano, salvaram minha morte, tá ligado? Salvaram minha morte, não foi nem minha vida. Falei, nossa, mano, deu uma solidez na hora. Eu agradeci, perdi tanto perdão a Deus por ficar reclamando. Toda vez que elas brigavam. Isso aconteceu outras vezes, macumba também. Você ficar reclamando do barulho, da festa, da macumba que tava lá. Nossa, caíram 1.0 na morte, não tinha nada na solidez do teatro, tinha nada teatral. Eu ia perder a sintonia, você perde a sintonia. Fala, cara, cadê eu, né? O eco já tá lá pensando, eu falo, nossa. E aí começava o barulhão lá, pá, porque eu reclamava toda hora, tá ligado? Nossa, graças a Deus, mano. Eu parei de reclamar muito aí, assim, de tipo, tudo tem um motivo, tudo tá te ajudando, sabe? Eu falo, nossa, graças a tudo que eu reclamava tava me salvando no inferno, sabe? É humilhante, mas é tão lindo que você não se sente humilhado. Você fala, nossa, obrigado, Senhor. Mas aí era isso, né? E aí Ganesha também, e vários pontos da Índia, assim, vários desdobramentos, porque lá acabou ecoando em vários... A Índia é muito grande, né? E acabou ficando um abstrato muito flutuante da Sansara ali, do giro dos tempos. É como se a maior parte da Índia ficasse esperando o giro voltar pro Dévico, né? Eles não participam do teatro binário. Cadê? Então, espera. Nega eles estão... assim, nega. Então, assim, até essa ideia, né, de Maia, ilusão. Então, isso é ilusão. E essa busca por iluminação, assim, é que sempre me incomodou, né? Eu fui conectando com o yoga, hoje eu tô bem mais conectada, assim.
Mas ainda tem esses conflitos, né? Eu tenho esse conflito até hoje. Antes de vir pra cá, né? Não, eles ficam vários desdobramentos, assim, porque não... Se pondo da ilusão que é ruim, né? Ser muito intenso nisso. Porque é importante o lado binário, que eles negam. Esse é o problema. Mas ajudou muito, porque o fato de eles negarem o binário, ali não tinha a imposição que o Talmud dominou de... que eles chamam de Jeová, Yahvé e tudo essa... Esse que eles dominaram com a Cabala e com o Talmud, eu no vazio, em todo lugar, esse eco tava. E eu precisava de algum chão. E tinha lá muito desse chão da Índia, no vazio. Além da macumba, das lésbicas berrando. Porque ali, tá ligado? Tem minha vida, os ateus, sabe? Não tô na estrutura sólida da... Entende o que eu tô falando? Então você tá no eco, no vazio, eu não tava preso no que eles podiam pressupor. Nas expansões dele. Não sei se também tô falando demais. Não. Vocês entendem, né? Mas por isso que devia ser pra membro, de novo, eu falo isso aqui. Mas aí, eu lembro que eu ia desmaiando no ponto zero, várias vezes eu ia recitando mantra. Pra poder segurar e vomitando. Todo mundo que passava, eu sentia pensamento, olhar, começava a vomitar, desmaiar. Então eu tinha que ficar desviando de carro, de olhar. A pessoa que passava na calçada, eu entrava na Toros, porque eu tava no vazio, não tinha eu, né? E aí eu ia de um em um, assim, meio que pulando e parava pra vomitar no canto, saía correndo e ficava recitando mantra. Eu ia pisando no mantra, até a favela. Até chegar na favela. Aí eu chegava na favela, e olha que eu era criança, eu era tipo um bolsominion desses lango, assim. Pra mim eu queria explodir tudo. E falava, mas tem muita gente boa na favela. Eu falava, tá, mas se é bom mesmo, não vai se importar em explodir pra resolver. Eu explodiria, pode me explodir junto. Eu era meio desse, assim, que eu explodi tudo pra resolver. Eu gosto de me explodir também. Mas a favela, mano, salvou minha morte, minha vida, assim. Pessoas ali, a humildade ali. Eu tenho vergonha de um dia querer essa visão bolsominion de, mano, sai matando todo mundo lá, que é tudo, sabe? Porra, que vergonha, assim. Ali eu encontrei Deus de novo no teatro, sabe? E eu ali segurou minha vida na morte, ali eu ia recitando mantra, pisando no que estava nas margens do teatro que o Talmud tinha dominado, incluindo a visão de Deus Pai, teatral. É o que muitos pensam que negou Deus. Você negou a visão teatral que eles dominaram, você não negou Deus. Deus está no Espírito Santo, Deus está no Filho, na Mãe, está em tudo que você for, Deus está, não tem como você negar Deus. Quando você fala, não quero mais alívio, não quero felicidade, não quero tranquilidade, eu quero... Quando você parar de buscar a felicidade, o alívio, a coerência, aí você negou Deus. Ninguém nega isso. Ô, caramba, ninguém nega Deus. Também tem bebida pra caramba aqui, né? Não consigo ver vocês, caramba. É muito produto. Você vê que você não tá negando Deus, você tá indo atrás da coerência, você tá indo atrás do amor, você tá indo atrás da justiça. Ninguém para com isso, nunca. Ninguém nega Deus de verdade. Você nega o que alguém falou pra você que Deus é, em algum lugar. De uma forma que limitaram de algum jeito, travaram e usurparam por estar na mão, dominei, defini. Não é o que o Talmud faz com a Torá? Por definir que tá aqui. Então, eu ia recitando mantra, ia pisando nessas recitações, ecos no vazio, nas margens dessa solidez que domina o mundo. Olha a importância. Nossa, isso aqui era pra ser pra membro, né? Mas por alguma razão, uma galera entende aí, não consegue participar, mas entende. Eu não sei como, uma galera entende. Eu falo, você não tá nem na escola, você tá entendendo isso e não tá na escola como? Como você tá entendendo isso e não tá na escola? E como você não tá na escola e tá entendendo isso? Não sei o que é pior. Então, e aí eu ia pisando nesses ecos até chegar na favela. E ufa, na favela aliviava, assim, porque aí tinha uma fogueira, tinha pato e galinha correndo pra todo lado. Aí eu tava lá no reino, em alguma partezinha do reino, sabe? E ali ninguém ficava te medindo, ninguém ficava te olhando. E eu falo, nossa, mano, era uma salvação, assim, um bagulho que eu queria explodir, sabe? Tipo, essa jornada de Cristo, de Lúcifer, do Sherlock Lúcifer, você quer fazer? Você cala a boca e aprende, ouve Deus. Pô, se o Messias tem essa humildade, quem não vai ter? Nós somos o Messias quando passamos a ter essa humildade, somos o corpo dele. Pô, aprendi que na morte somos um. A luz se fracionou nas cores que precisam se reunir. Pra ela sentar sozinha, ela não tá brigando pra ser sozinha. Deus tá brigando pra estar conosco. Isso tem que ser entendido. Mas agora complementei o negócio de ontem. E aí já conectou até com o que você tá falando. E aí, isso de não negar a obra, assim, né? Então eu não sei, a impressão que eu tenho, posso estar bem errada, assim, mas até às vezes eu acho que, como o yoga também chegou no Ocidente, às vezes eu acho que acabou chegando numa visão até um pouco romantizada também, né?
Porque, assim, pelo menos na minha percepção, yoga é você enxergar a realidade nua e crua, é desfazer da ilusão mesmo. Pôr o corpo na simetria. E entender a obra, né? Não negar a obra. Exato. Porque aí você vai estar na ilusão de novo. Então, eu não quero ver, enfim. Então, eu acho que é esse entendimento ali. Mas tudo isso vai servindo de bagagem para a gente chegar nesse ponto, né? Mas é difícil Então, você conseguir trazer pessoas de todas essas vertentes, né? Nossa. Você passou por várias vertentes, mas você, pra trazer a pessoa dali, é ruim, né? Difícil. E o yoga, você põe seu corpo na simetria para conseguir a cura, conseguir as conexões, conseguir, né, a expansão, conexão com o eu superior ali. Embora cada um dê seu nome. Mas o ideal é que dali você veja o porquê da obra. E a obra se reduza pra você... Porque se você foi lá em cima e falou, pô, tudo é ilusão. Mas já que tudo é ilusão e tão simples e tão nada assim, então por que você não desce lá e não salva todo mundo? Ninguém quer. Não é ilusão? Não é engraçado isso? É só Deus que vai lá, é só a gente, sabe? Então, Exatamente. quando eles entendem isso, eles falam, pô, então tá, então tem uma síntese, tem uma coerência aí. E se eles entendem isso, essa coerência advoga por eles. Imagina esse Messias, se eles aceitam esse Messias vai falar, velho, vocês também me salvaram. Pra cada um deles. Essa é a mensagem que a gente tem que levar. Pra cada igreja, pra cada religião, pra cada um, até o ateu. Falou, nossa, mas fui ateu a vida inteira, você me perdoou, você me salvou. Falou, não, você me salvou lá também, naquela ilha que você fez. Fora dos loucos que dominaram o que era óbvio. Até o que era certo. Deus é muito maior do que pensam. O amor de Deus é muito maior do que vem, do que as pessoas enxergam, do que elas sabem. Então, se aceita, se você permite que Cristo exista pra você, aquilo tudo que você acha que te afasta dele, se torna, na verdade, a maior causa da sua aproximação. Seu erro se torna a sua glória, a defesa do acerto. Deus vai, graças a Deus você errou, você salvou 2, 3, 4. Imagina se você não erra. Aquelas 4 queridas ali estavam no inferno. Fala, nossa, mas você julga muito. Eu julgo não, eu quero transformar seu erro em acerto. A mulher abortou, você não sabe o que ela passou. Não sei, eu não quero que ela passe de novo, não quero que ninguém mais passe. Se a pessoa abortou, se a pessoa traiu, se a pessoa mentiu, se a pessoa errou, se a pessoa roubou, e ela conseguir evitar que 2, 3, 4, Deus vai falar, ainda bem que você roubou aquele dia. Mas você evitou que 3, 4, 5, 6 roubassem. A sua existência salvou todos eles. Porque você parou, você entendeu o peso do roubo, o peso do erro, o peso da mentira. Então o seu erro gerou tudo aquilo de acerto. Eu só quero que o arrependimento venha. Deus quer, o eu quer, nós queremos, quando você entende a síntese. O eu é um. A gente divide o eu. Todo mundo fala eu, tudo é eu. O eu tá em todo mundo. E aí esse eu vai entender que, caramba, eu tô ali também. Cristo estava falando disso. E não é pra você abusar. Se você tá ali também, você não vai deixar fazer qualquer coisa. Sou eu também. Não, ao contrário, você vai proteger também. Limitar também, julgar às vezes também. Porque você tá se protegendo. Você não quer que a pessoa continue achando que tá tudo bem. Ela faz o que ela quer, ela vai se ferrar. Você já se ferrou por ela. Vocês lembram dessa dor? Cada um numa circunstância. Cristo morreu por todos nós, sim, se transformou em todos nós. Cada um morrendo de um jeito, sofrendo de um jeito, entendendo por que voltar por um caminho que chega no mesmo e único ponto em comum, que é o caminho verdadeiro. Todo mundo consegue trazer a luz de volta pro centro. Depois de ter ido muito longe, levado ela muito além. É uma missão messiânica para cada um de nós. Hoje você tem o verbo de Cristo. Cada um de vocês. Você vai onde você quiser com o verbo de Cristo. Você arrebata, você confunde. Você assusta, você espanta. Cada um de vocês tem o verbo de Cristo, tem o poder de Cristo na mão. O conhecimento. Cristo pegava lá, dava uma expansão, o cara via. Hoje tá no binário, já quase que você pega na sua mão, você vai lá e prova pro cara. Pá. Tudo que vocês falam. Vocês são assustadores. Esse é o nosso dilema. De outro lado, isso é nossa proteção também. Ninguém que é falso vai arriscar estar aqui. E quando arrisca, queima, sofre. Porque a gente tem uma coesão que custa muito. Em termos de entrega. De sintonia. Né? Nós viemos de todos esses ângulos que nós queremos que cheguem até nós. Precisa chegar. Você veio de todo esse canto, você tem que saber como falar com eles, cada um de vocês. Né? E aí você, para fazer a síntese. E você depois disso, aí foi a Umbanda, aí a expansão só para conectar como que vocês se conheceram e como disso chegou
Ele foi te falando do livro e na capoeira vocês acabaram se conhecendo, você tava tentando na Umbanda. E tava expandindo também, né? Aí depois, assim, quando eu conheci ele, mudei de cidade, né? Aliás, voltei para minha cidade, então tava chegando aquela coisa, vida nova, o que vai acontecer? E aí eu conheci ele logo de cara. Você pode falar de qual cidade pra qual? De Franca, interior de São Paulo. Pra cá. Eu tava morando em Araraquara, depois eu morei no Paraná. Mas era perto. Ah, no Paraná é longe. No Paraná. E aí depois eu voltei para minha cidade natal, que é Franca. E aí lá que eu conheci ele. E aí, assim, foi muito marcante, porque eu acho que, assim, a gente se conheceu e aí que eu fui conhecer Cristo mesmo, porque ele trouxe. E foi no contexto do Santo Daime também. Porque aí no Daime, porque é muito cristão, aí que eu senti Cristo. Porque antes, assim, é uma figura, falei, não fez parte, né? Tanto do meu teatro, assim. E aí, quando eu senti, eu falei, nossa. E aí já veio com essa bagagem, ele me puxando, né? Falando, tá, mas... E foi puxando para as obras ali, foi muito difícil de eu entender no começo. E aí o que me ajudou a trazer um pouco de entendimento é que tudo que ele trazia das lives, ele ia compartilhando tudo, né? Tinha coisa que eu não entendia. Mas ia vendo alguma coisa? Vinha, Só que assim, no começo... Mas o que você não entendia? O que era que dava mais conflito com? Então, eu colocava os vídeos pra ela assistir. Obrigado, amarrada lá, vai assistir, segurando o olho. Sim. Vai assistir. Mas muito mesmo era aquela parte da filosofia, de conversar, tomar um café e a gente ir expandindo ali, né? Vocês não acham que é minha culpa, meu jeito, velho? Você tem que me ajudar, porque, mano, acho não é o que eu falo, é como eu falo. Não é, puta? Eu tinha que... Mas se não fosse assim, não ia tocar a gente. Então. Eu ia acordar a gentalha e não ia acordar vocês. Mancada, né? Chamar Já vou. Gente gosta dessa pitada meio sombria, né? Então, mas vocês deviam filtrar isso e levar adiante, velho. Vocês são mó bons, todos vocês, sempre que vocês gravam, eu fico mó feliz. Eu não compartilho porque às vezes não chega pra mim, velho. Eu sou doido, eu não vejo nada. Eu vejo a mensagem lá faz mó tempão, tá lá embaixo, às vezes travou no filtro. Eu vou muito tempo, passa pra nós lá, é muito louco, assim, não é? A gente grava, fica sombrio também. Fica, pior que eu falo, puta, mano. Isso é foda. Eu falo, velho, vocês estão, porra. E a gente se encontra no eu e aí acaba ecoando esse eu central. Se a gente se encontrar na luz e cada um ficar brilhando no tom da luz, ferrou. A luz ama o tom de cada um.